Olá, boa noite, estamos ao vivo. Estou aqui nessa live aguardando Noelma, né, Noelma? Para iniciarmos, hoje nós vamos falar, né, Noelma e eu, sobre a prevenção do abuso na infância e na adolescência. Vocês que já estão aí ao vivo, fala comigo. Está tudo certinho, o som, imagem. Hoje nós vamos falar, né? Porque ontem, dia 18 de maio, aqui no Brasil nós temos uma campanha que incentiva, né, o combate, o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil, né, de crianças e adolescentes. Então hoje nós vamos fazer essa live aí com a Noelma. Quando ela entrar, ela se apresenta. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, tá bom? Você que já entrou aí, compartilha essa live com os amigos. Curte, compartilha. Vamos. Estou só aguardando a Noelma entrar. Marcamos para 8h30, às 20h30. E já são, né, 20h30 agora. Eu entrei um pouquinho antes para testar, para saber como é que tá. Só aguardando a Noelma aqui. Enquanto é isso, gente, eu vou me apresentar, né? Vocês que já estão aqui, Noelma já chegou. Vocês que já estão aqui no Instagram. Noelma, pede para participar nessa câmerazinha mais aí. A Fran também já entrou. Boa noite para todos. Boa noite, Fran. Boa noite, Noelma. Noelma pede para participar nessa câmerazinha escrito mais, tá bom? Deixa eu ver aqui. Meu nome é Kate Martins, de Andrade, né? Minha primeira formação foi serviço social. E eu gosto muito desse tema que fala sobre a prevenção. Thelma também entrou, um beijo, Thelma, que fala sobre a prevenção, né, do abuso sexual infanto-juvenil. Eu gosto muito desse tema. Eu também sou assistente social, Alexandra, um beijo, e sou pedagoga, psicopedagoga e psicanalista, tá? E esse é um tema, assim, muito relevante no meu nicho, que eu atendo crianças e adolescentes. A Noelma, que está aí conosco, que vai entrar já na live, Tânia também entrou, um beijo, Tânia. Ela vai falar um pouquinho aí da atuação da assistente social nessa questão da prevenção do abuso sexual. Hoje nós vamos falar, né, sobre essa campanha aí do combate ao abuso sexual. Vamos falar um pouquinho da Araceli. Vocês lembram? Quem lembra aqui da Araceli? Eu coloquei um post aqui ontem falando sobre isso. Noelma tá chamando aqui para entrar. Deixa eu botar a Noelma aqui. Aceitar. Pronto, olha ela aí. Oi, boa noite. Boa noite, Noelma, tudo bem? Eu tô me apresentando já e já tô falando um pouquinho aqui sobre essa luta. Nós já estamos aí com a Alexandra, com a Thelma e com a Tânia. A Fran também passou por aqui. E a gente vai falar hoje sobre a prevenção do abuso sexual, né? Como identificar, vamos dizer, algumas diferenças. E eu estava falando sobre o caso da Araceli, né? Que foi uma menina de 8 anos lá no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo, em 1973. Eu não era nem nascida.
Mas eu lembro Puxa das fotos vida. dela, é, e ela foi, né, saiu da escola um pouco mais cedo para levar uns documentos. Essa foi o que a mídia divulgou, né, a história que a mídia divulgou. Ai, obrigada, Tânia. Sim, muito relevante esse tema. E ela foi, né, abusada, foi drogada, abusada e estuprada e morta, Araceli. Por causa da Araceli, dessa história, nós resolvemos aí, né, o governo fazer uma campanha de incentivo para denúncia, né, para denúncia contra abuso. E a gente vai falar hoje as diferenças. Noelma, eu quero que você se apresente, tá? E vamos começar no tema devagarzinho. Pode se apresentar, Noelma, é com você agora. Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Noelma. Eu aqui na rede social me divulgo como Noelma Pereira, psigeronto, porque eu trabalho com os idosos, né? E gerontologia é o envelhecimento, psi por causa de psicanalista, né? E estamos aí, né, hoje nessa tarefa aí de esclarecer, né? Sobre a atuação do serviço social, esclarecer também, né, as diferenças que tem a pedofilia, né, a exploração sexual, falar sobre aonde buscar ajuda, né, e que equipamento, divulgar também os telefones, né, para estar telefonando, para fazer denúncia, né, para estar relatando os casos. Porque quando nós sabemos de algum caso e não relatamos, nós acabamos fazendo parte também desse crime, né? Então, nós vamos aí estar divulgando, estar esclarecendo aí, tá bom? Isso, Noelma, muito bem lembrado. É dever de toda a sociedade, não só da família, daquela criança que sofreu, né, o abuso ou o adolescente, mas é dever, né, segundo a nossa lei, a Constituição Federal, diz que é dever da sociedade proteger a criança e o adolescente. Se eu sei, né, nós temos aí alguns canais, Noelma vai falar mais um pouquinho para frente, que é apropriado para fazer essa denúncia, né, Noelma? A gente, como Isso. assistente social, me formei junto com ela também, na mesma época, né? Fizemos TCC, cada uma foi para o seu ramo, mas nós nos formamos juntos, né? Eu fui mais para a área da educação, porque eu já estou na educação há aproximadamente 20 anos, eu acabei indo para a área da educação. Mas agora nós nos formamos também em psicanálise junto, né? Noelma, aí eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre a diferença entre pedofilia, violência sexual, abuso sexual e... Ai, meu Deus. E violência sexual, abuso sexual e também... Peraí, deixa eu ver Exploração aqui que eu não... sexual. Oi, exploração sexual. Fala para mim, por favor, aí essa diferença dessas quatro... Parece que tudo é a mesma coisa, né? Porque, na verdade, todas essas quatro situações são crimes contra a criança. Ai, meu Deus, a Alessandra aí, um beijo. Chegou aí na live, chegou um gerontólogo aí também, pelo jeito. Um beijo. Vem para geronto. Quem é? Boa noite para vocês. Então, eu queria que a gente falasse a diferença dessas quatro situações com crianças e adolescentes. Parece, né, que são as mesmas coisas, só que são coisas diferentes. E a gente precisa identificar também para saber como denunciar. Fala um pouquinho aí. Bom, então vamos começar, né, pela pedofilia, né, que pelas nossas leis, né, ainda não existe, não é um crime, né, é considerado que a pessoa, né, tem um transtorno, né, de personalidade e, e aí, né, ele costuma, né, molestar meninos ou meninas, né, e são adolescentes. Mas, se comprovado, apesar de não ser considerado um crime, né, tem aí as leis, né, por ser menores de idade, né, se for comprovado de fato como não existe o ato em si, né, mas existe sim um aliciamento, e sendo comprovado, existe aí, tem o ECA, né, que defende o direito das crianças, né, e do adolescente. Vamos aí também pela Constituição Federal, né, são os mecanismos, né, utilizados. Temos aí também aonde procurar ajuda no CRAS, né, aonde as mães, né,
ou o responsável pela criança vão, tem o Conselho Tutelar e o CREAS, que cuida pegam os casos de crianças que têm seus direitos violados, né, e da família, né? Sim, a Temos pedofilia aí, parece, desculpa, Noelma, que agora lançando, né, o, o CID-11 que vai vir agora, me parece que eles estão aí bem confirmando o DSM-5, um transtorno pedofílico, que é um pouco diferente da pedofilia, né? Me parece que a diferença será que um vai ter só o desejo, né? O outro será a consumação do ato. Enquanto houver só o desejo, né, que a pedofilia configura como o desejo, a preferência sexual com crianças e adolescentes, é considerado o transtorno pedofílico é o desejo. E já o ato vai passar a ser a pedofilia, que é considerado o crime. Para a nossa sociedade vai ser considerado o crime. E também diferente do que está no CID-10, né? diferente. Agora o CID-11 parece que já vai vir com essa mudança, já está com essa mudança que já está vigorando, né, alguma coisa. E agora você me fala aí sobre a violência sexual. Bom, a violência sexual, ela é praticada, né, contra criança e adolescente, É o é, ato, né, Noelma? ela é uma violação, né, ela é uma Do violação dos direito. direitos sexuais da criança, né? Ele, ele consome, consumado, né, o ato, né? Ele Lourdinha tá aí, Elcio tá aí. Gente, obrigada, tá? Vocês são maravilhosas. independente, né, de, de ser considerado ou não, né, se ele, o ato ali se dele está fazendo, mas se o ato ali for consumado diante dos relatos que as crianças têm, né, os adolescentes têm, então é preciso, né, que o ato seja denunciado também a violência, porque nós estamos aí, muitas das vezes nós vemos, né, ouvimos, eu mesmo Independente morei se, próxima. independente se o agressor, né, se o sujeito tem algum transtorno ou não. Sendo violência sexual, é crime. Precisa ser denunciado, né? Que a gente falou aí do Sim, pedófilo, no caso do transtorno pedofílico, que é um transtorno. Porém, não deixa de ser considerado como crime. sim, A existe, né, o violência. abuso e tem também, né, a exploração, né? Isso, e o abuso? O abuso Isso. seria o quê? A diferença? O abuso o abusador, ele comete a violência sexual independente de qualquer transtorno, né? Então, assim, ele aproveita da relação familiar, né? Isso. Geralmente, E é quem bom comete, lembrar isso, né? Noelma. Geralmente, quem Isso é. comete esses atos, né? É sempre alguém próximo à criança. Dificilmente alguém distante da criança. Pode É ser que a até criança esteja parente. parado na rua, né? Mas ele aproveita da relação familiar. E muitas das vezes a gente não está atenta, porque nós, como mães, às vezes, nós colocamos uma criança como uma adulta, né? Fazemos comentários, alguns comentários, né, que são indevidos na frente de algumas pessoas, coisas de particularidades. E aí o abusador ele está atento e nós às vezes Isso. não estamos atentos, né? E aí ele A Tânia fez aproveita. uma pergunta. A Tânia perguntou que trabalha com orientação de carreira. Aí ela falou que percebe que tem algumas dificuldades na estruturação profissional para adolescente vítima de abuso. Ela perguntou se, além do CRAS, tem outro tipo de órgão público que possa auxiliar a criança, né? No caso, o adolescente, para uma orientação de carreira, para jovem aprendiz ou alguma coisa assim. Além do CRAS, tem alguma coisa que pode orientar? Você tem essa informação? Olha, no CRAS, eles têm, né? Eles trabalham com um psicólogo, né?
e tem alguns cursos, mas primeiramente ele vai passar por um psicólogo, né? Até mesmo para saber o que aconteceu, o que ele consegue fazer, porque existem os traumas, né? E aí, uma criança, quando é abusada, ela precisa passar por uma série de avaliações, vamos dizer assim, né? Para ver o que ela vai conseguir fazer a partir dali, se os acontecimentos não está atingindo, né, a vida dela, né, o que ela consegue fazer na vida diária dela. Então, assim, existe sim um apoio, né? Existe oficinas no CRAS, né? Pelo menos a gente, né, tá vendo sempre aí divulgando aqui, eu moro no Vila de Cava, e o CRAS aqui é um CRAS bem atuante, né? Tem palestra, tudo assim que vem identificar, né? O que a criança ali, o que ficou, né? Para ela desses abusos, né? Dessa violência sexual que foi cometido com ela. Além da questão emocional, a Tânia está perguntando, né? Nós temos também o CREAS, né? Que é um equipamento que já é especializado, né, Noelma? O CREAS também faz um trabalho muito bom em relação a adolescente, né? Resgatando vínculo familiar e também com a sociedade. Os órgãos que eu conheço que façam essa parte, porque eu já estou um tempinho longe do serviço social, que agora a gente está mais para a área da psicanálise. Então, o que eu sei informar é o CRAS e o CREAS, né? E dali eles encaminham, principalmente o CREAS. Porque o CREAS é onde já houve a violação de direitos, né? O CREAS, o Centro de Referência Especializado de Serviço Social. Então, onde já houve a violação do direito da criança e do adolescente, provavelmente fica mais fácil de conseguir alguma coisa lá no CREAS, né, Noelma? E a exploração sexual? Fala um pouquinho da exploração, Noelma. A exploração sexual é um crime, né, contra a criança também, né? Nós estamos falando aqui de crimes, né, contra nossas crianças e nossos adolescentes. A exploração sexual, ela envolve, né, além de pagamento e troca, né, é aquela barganha que faz. Ah, se você fizer isso, não conta para sua mãe, não. Eu vou te dar isso. E existe, né, aí, nós vemos aí pelo nosso Brasil afora aí, que existe, né, as meninas aí com idade de 12 anos, né, que os próprios pais, né, oferecem elas aí nas beiras da estrada para sexo, né, e em troca de pagamento. Então, a exploração sexual, ela é caracterizada nisso, em uma troca, em uma oferta, né, pelo sexo. E aí envolve, além do agressor, né, um aliciador, um intermediário, né, que faz todo esse comércio dessa criança ou adolescente, né? O abuso é caracterizado por isso, né? Então, gente, no caso de suspeita, Noelma, por quê? É muito complicado a gente denunciar uma suspeita, porque a gente pode envolver, né? Já pensou caluniar uma pessoa e não ser nada daquilo que a gente está pensando? É bem complicado que a nossa sociedade é um crime hediondo, chega lá, né, nas penitenciárias, podem sofrer também abuso. Então a sociedade fica com medo de denunciar por N fatores, né? Por ser um crime hediondo. E no caso da gente ter uma suspeita de abuso ou exploração ou qualquer outra coisa relacionada ao abuso sexual, violência sexual contra criança e adolescente, onde que a gente procura? Onde que a gente vai? Só no caso de uma suspeita, sem ter a certeza. Onde que eu procuro? Quem eu procuro? Qual é o primeiro passo que a família deve fazer ou conhecido? Como eu falei no início, não só a família tem responsabilidade de zelar pela integridade da criança e do adolescente, né? Segundo a nossa Constituição Federal, mas toda a sociedade civil tem esse dever. Então, se eu perceber, imaginar que alguma criança ou adolescente, sendo do meu vínculo parentesco ou não, está sofrendo alguma dessas situações aí que a gente falou no início da live, o que eu faço? Qual é o primeiro procedimento? Olha, como primeiro procedimento é procurar o conselho tutelar, tá? Você vai no conselho tutelar, porque todo município, né, ele tem um conselho tutelar,
para poder estar atendendo, né, a criança e o adolescente. Ele, ele tem todas as suas leis, né, vigorada pelo Estatuto do ECA, e dali ele vai enviar, vai, né, à casa da família, né, vai ver, vai verificar mesmo, né, o que existe, o que tem. Aí eles passam também o caso por CRAS, passa por CREA, até chegar o MP, né? E MP é aí, Ministério Público, o né? Ministério Público, E aí, o Ministério Público, junto, né, vai fiscalizando ali tudo dentro da lei, para ver se há realmente a comprovação que está havendo um abuso ali, uma violência sexual ali com a criança. Então eu vou no Conselho Tutelar, depois eu vou seguindo esses passo a passo que eles mesmos vão me encaminhando, né? Isso, eles mesmos Delegacia. os equipamentos, eles mesmos vão se comunicando entre si, porque As as pessoas têm demandas, né? medo quando fala Conselho Tutelar, né? Os pais tremem, as crianças. Só que o Conselho Acham que Tutelar, né, eles vão Noelma? ajudar a criança, né? E não é isso. Eles defendem o direito. Eles são Da, como se fosse um advogado daquela criança para defender, dentro da lei, todos os direitos integral da criança e do adolescente. Então, as crianças têm medo, na verdade, tinham que saber que eles são, né, ajuda para a família. A intenção do Conselho Tutelar não é tirar uma criança da família bruscamente, né? É, pelo contrário, é dar suporte para essa família, estar acolhendo essa criança, estar protegendo essa criança, estar cumprindo a lei sobre essa criança. É essa a função do Conselho Tutelar. E a gente tem sim, uma visão muito deturpada do Conselho Tutelar, né? distorcida, né? Na verdade, porque digamos que tenha um caso já no Ministério Público. Alguém foi, passou, em vez de ir para o Conselho Tutelar, foi para o Ministério Público. O Ministério Público vai mandar para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, ele vai funcionar, como se fosse uma... Não é que o assistente social também seja um policial, mas como uma investigação. O Ministério Público vai dizer para a família tal, 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 né? Vai lá, vai ver se existe, se tem um risco de vulnerabilidade. Aí o Conselho Tutelar foi lá. O Conselho Tutelar passa para o CRAS vai para o CREA, né? Ou vai todo mundo em conjunto nessa família, né? Para ver qual é a necessidade, o que está acontecendo. Porque, na verdade, junto, eles trabalham em defesa da família também, né? As crianças não são tiradas de qualquer... porque houve uma denúncia, vai ser tirado. Não, não é desse jeito. Eles Há vão uma primeiro investigação. averiguar, vão Isso. testificar se está acontecendo aquilo ou não. Se não tiver, eles vão mandar uma outra notificação para o Ministério Público falando o que eles viram, né? Que durante a visita, defendendo ali o direito da família. Muito Caso bem. não seja ali, né, naquela investigação, verificado tudo aquilo que chegou notificado para ele. Então, a Alexandra está perguntando o que ela pode fazer enquanto profissional na área da educação para ajudar uma criança que pode ter sofrido um desses traumas. Bem, se a família tiver consciência disso, o que você pode fazer é acolher, né? Vocês podem fazer um relatório, pedir para um encaminhamento para psicólogo, né? Para algum terapeuta ou psicanalista, para colaborar para essa criança ressignificar essa questão do abuso. Se a família não tiver conhecimento, vocês, no caso, junto com o coordenador pedagógico, eu estou respondendo porque eu estou na educação, tá, Noel? Mas se tiver alguma coisa aí fora, você pode também falar. E junto com o coordenador pedagógico, você pode chamar essa família e pedir com que a família tenha um pouco mais de atenção e também pode acionar o Conselho Tutelar, tá? Para ajudar essa família a entender o que pode estar acontecendo com essa criança. Mas a escola em si, a gente só dá para acolher no primeiro socorro aí, como se fosse um primeiro socorro. Acolher essa criança com muito amor, entendendo, né? Porque a gente já vai dizer já como identificar que a criança pode estar supostamente passando por um abuso sexual. A gente vai dizer já, né? A pergunta da Alexandra também abre o leque, né? Porque às vezes o próprio abusador pode estar dentro de casa, né? Isso. E a escola fica numa saia justa, né? Como denunciar,
se o abusador está ali dentro de casa? Só que Como precisa fazer, né? denunciar. Temos que ter coragem. Não tem como. Ah, minha escola é numa comunidade. Mas até, né, as comunidades, é um crime tão hediondo que nem lá é permitido. Nem lá nas comunidades são permitidas esse tipo de crime. Então precisa haver uma denúncia. Tudo é com muito cuidado, né? Nada é assim, com a E cara a, limpa. e a pergunta da Alexandra, né, é muito pertinente, né? Porque estamos aí na luta, né? Já foi vencida, né? Acho, não tenho muita certeza, do assistente social, né, na escola, né? Sim, muito bem. Esse olhar, né, junto com o psicólogo, o assistente social, para ter esse olhar também, né? É Porque é o verdade. profissional, né, que vai identificar as professoras que estão ali dando aula, mas ela precisa de um outro suporte também, né? Que saibam identificar os abusos, a violência, né? É verdade. A gente vai falar agora um pouquinho de alguns, digamos que sejam sintomas, né, Noelma? Para identificar o abuso, né? Possivelmente. Ó, a Rosiane, pastora Rosiane, beijo, amiga. Na maioria das vezes é mais próximo e de dentro da própria casa. Infelizmente, o abusador não é um estranho, porque a criança precisa ter confiança e a família também para deixar aquela criança à vontade com aquele abusador. Ele chega aos pouquinhos, Vamos né? relatar aqui E um caso que eu vi recentemente? pode? Pode? Pode Então, sim. essa semana, né, a Kate me chamando para fazer a live, Ai, a e aí Rose! Roseli! Desculpa. eu tive uma pessoa, né, uma conhecida me falando, né, me trouxe a informação do que fazer, né, que ela tem a neta dela mora em outro estado e a neta não tem mãe. Então, uma das irmãs pegou, né, os netos dela para poder criar. Na época, eles tinham 3, 4 anos de idade, são gêmeos. E aí, a menina hoje tem 12 anos. A menina começou com comportamento agressivo, começou a se fechar, né? Em reuniões de família, ela estava sempre distante no quarto, e aí começou a todo mundo notar, né, essa diferença na menina, que ela era muito brincalhona. E contrapartida, a escola também, porque ela começou a ser muito agressiva na escola com as colegas. E ela era uma menina muito amável. E aí ela me trouxe isso, e ela tentou suicídio 3 vezes. Falei para ela, alguma coisa está acontecendo com ela. Tira um dia, vai lá e conversa. E assim ela fez. Ela conversou, falou para ela, eu falei para ela acolher ela, né? Ela dizer para ela que se ela estivesse sozinha, ela estava ali do lado dela para ouvir, sem julgar, sem criticar, que ela poderia contar com ela. E aí a menina não falou com ela, mas quando chegou na escola, perguntaram, né, para ela se a avó tinha conversado, o que ela tinha achado, né? Uma linguagem, né, lá da assistente social falando com ela. E aí ela contou que na casa onde ela mora, né, que é com a tia, que é tia de segundo grau no caso, né, o marido da tia estava colocando as mãos, né, na parte íntima dela. E aí, né, a escola logo, né, então é esse o problema. E aí perguntou para ela, né, como é que foi, ela falou. A E a importância da mudança dela, escola. aí a mudança dela foi que como, né, ela é uma criança, uma menina toda recatada, então ela não aceitou. E aí ele ameaçou, ela contou para assistente que ele estava molando uma faca e falou que se algo saísse dali, ela contasse para alguém, ele matava a avó dela. E aí, É, né, a Alexandra está dizendo, ó, mudanças bruscas de comportamento pode ser um dos indícios que há o abuso. É verdade. e aí a mudança que ela teve, né, foi identificado que ela cometeu suicídio, alguma coisa está acontecendo 3 vezes, uma já era 3 vezes, e a mudança dela, né, o comportamento dela mudou totalmente, porque ela Os não está pais precisam, os pais, os cuidadores, né? Os responsáveis precisam ficar muito atentos, muito sensíveis às crianças e adolescentes, né?
Comportamento tipo regressão, falas infantilizadas, vai voltar, enurese noturna, né? O que que é? Fazer xixi na cama, fazer cocô nas calças, sentimento de culpa, choro sem causa, a criança chora compulsivamente, o que que foi? Nada. Começa a investigar. Compulsão, pode ser até compulsão alimentar. Nossa, essa criança está comendo demais, é fase de crescimento. Kate, todas são isso? Não, gente, não são todas, tá? Há um contexto por trás disso. Não fica apavorada se seu filho tiver em algum desses comportamentos. Pode ser outra coisa que não tem nada a ver. Só que devemos ficar atento. Medo excessivo, medo de ficar sozinho, tá? Medo quando bate de frente com alguma pessoa, raiva, agressividade e perda de confiança nas pessoas. Pode ser, qualquer um desses comportamentos pode ser sinal, infelizmente, já que a criança sofreu algum abuso. Também, né, Kate? Oi? A falta de concentração na escola também, que de repente ele é um bom aluno, passa a ser um mau aluno, né? E de Isso, repente falta de foco, concentração. Ele é cheio de empatia, né, para ajudar nas tarefas, e de repente ele também não está ajudando. Lembrando que o abuso sexual não é só a penetração do pênis na vagina ou do pênis no ânus. O abuso sexual é quando um adulto comete qualquer ato desconfortável, né, em relação à sexualidade da criança e do adolescente. Algumas crianças são tão pequenas que nem entendem que aquilo é abuso. Quando mostra o órgão sexual para a criança, isso é abuso sexual. Quando expõe a criança em filmes pornográficos, em cenas pornográficas ou em ato sexual, é abuso sexual. Quando alisa, passa a mão nos seios da menina, quando passa a mão no pênis do menino, isso também é abuso sexual. O abuso sexual não é só a consumação do sexo, da penetração do pênis na vagina ou no ânus. O abuso sexual, segundo a lei, é tudo isso que constrange e que faça parte da sexualidade, algo precoce com essa criança. É isso aí, ó. Aqui a Rose está falando que muitas vezes não vai demonstrar esse comportamento. É verdade, mas é abuso e pronto. Às vezes a criança vai conseguir disfarçar e foi abusada, né? E lá na frente os pais vão descobrir. E nesse ponto cabe a nós, né? Dizer, né? Ensinar, dar nome certinho, né? Aos órgãos sexuais. Dizer as brincadeiras também que não devem ser feitas. Que quando nós damos nome, né? Aos órgãos, né, sexuais, aonde não pode ser mexido, quando eles vão fazer qualquer queixa, eles vão saber falar aonde foi. Tipo, aqui em casa eu criei as crianças, eu falava para eles que não aceitarem brincadeira de puxar shortinho, de arriar short, de não aceitar. Os pais precisam orientar, né, Noelma? Porque às vezes eles veem tipo o pai fazendo um carinho assim na mãe, né? E podem achar que pode aceitar de qualquer pessoa. E a gente tem que explicar que não pode. A menina, a gente tem que explicar que as partes, né, íntimas são partes que precisam ter escondida, que ninguém precisa ver. E com isso ela vai crescer sabendo que ali não pode ser mexido. E o menino também. Mas se a gente não ensina, se a gente fica infantilizando tudo, achando que tudo é besteira, e aí a criança acaba aceitando. E quando chega E quando é perguntado para falar, às vezes ela não fala, porque é normal. É tipo como normal. A gente é muito difícil identificar, né? O abuso, né? A Alexandra tá falando aí. É muito difícil identificar, né, Noelma? A gente que é mulher, a gente passa por N abusos. Às vezes, as falas, sim, né, que parecem que é elogio, são abusos. Eu lembro uma vez, eu era adolescente, se eu tivesse 17 anos, foi muito. E eu estava passando numa barraca e eu fui comprar um pirulito. E eu nem imaginei nada. Uma barraca, comprei um pirulito, abri e botei o pirulito na boca. Pronto, bastou. Os homens que estavam naquela barraca falaram tantas coisas pornográficas em relação a eu estar chupando aquele pirulito, que assim,
Eu preciso fazer análise, porque até hoje eu não consigo chupar um sorvete em público. Que eu lembro da fala daqueles homens. Eu fui para casa chorando muito. Eu estava vindo da escola, que eu Eu estava também tenho terminando. esse problema. Eu também tenho esse Eu problema, que fui eu já para ouvi casa muita chorando. mentira. Eu fui para casa chorando muito. Eu falei, gente, por que eles fizeram isso? Nada a ver. Eu cheguei a jogar o pirulito fora. Eu falei, nada a ver. Eu estava chupando um pirulito, nada a ver. E fui para casa assim muito mal mesmo, me sentindo violada. A criança e o adolescente, algumas vezes eles não vão perceber, mas muitas vezes eles vão sentir esse desconforto e nem vai saber que é abuso, mas vai se sentir mal. É por isso que entra a questão da culpa, sentimento de culpa. Ai, gente, o que eu fiz? Eu só chupei um pirulito. Eu só comprei um pirulito na barraca e coloquei na boca. Isso já foi o suficiente para os homens falarem coisas obscenas para mim? Mas eu não fiz nada, eu só comprei um pirulito. E eu saí dali com culpa. Por que eu fui comprar aquele pirulito? Mas também, né? E a sociedade ainda é machista. Por que eu fui comprar um pirulito num bar cheio de homens e abri e botei na boca? Aí saí dali com aquela Isso culpa, com aí. aquele sentimento. A gente precisa orientar nossas crianças e adolescentes. Até que ponto, né? É brincadeira e é abuso. Precisamos orientar. Isso que a Norma falou é importante. Dar nomes. Às vezes a gente bota apelido nos órgãos sexuais. É claro que você não vai dizer, né, da forma que fala para um adulto. Dá para colocar um apelido? A ensinar a criança também. Sabe o que é importante? Que não existe segredo com adulto, a não ser com pai e Isso. mãe. Segredos é com o papai e com a mamãe. E tudo tem que ser contado. Entendeu? Não existe segredos de criança com adulto. Porque é assim que eles começam, né? O pedófilo chega tomando a confiança da criança. E ali, quando ele percebe que aquele adulto é amigo, ele fala, agora a gente vai ter um segredo. E ali a criança, né, que já está acostumada, que é um amigo dele, acaba guardando aquele segredo, né? Eu Que acho que é... muitos vão, eu acho que muitos vão lembrar, porque foi passado na televisão, isso em todos os canais, de um senhor que morava de vizinho com uma menina. Todo dia ele chamava a menina. E levava alguma coisa para dar à menina. Até que alguém resolveu filmar. O que ele fazia? A menina ficava em cima do muro e ele dava uma coisa para a menina e beijinho. Daqui a pouco dava outra coisa para a menina e dava beijinho. E era pedido para ela não contar para ninguém, né? E como todo mundo conhecia, né, ele, ela não contava. Só foi descoberto porque alguém viu e filmou. E consegue é imaginar o quanto que ela foi ali, né? Teve assim violado, né? Porque aliciada. ele tocava nela, ele beijava e tocava nela. É bem Como ela era complicado mesmo. conhecida e pedia segredo, ela guardava o segredo. Alguém Segundo a filmou para poder psicanálise, mostrar a família. segundo a E isso são psicanálise, né, traumas, né? esses Que você... traumas perduram até a vida adulta, né? É bem difícil a gente ressignificar esses traumas do abuso sexual, seja ele de qualquer forma, tanto ele vamos dizer assim, consumado, né? Como ele só discretamente, com a fala, com as falas, como se fossem obscenas, né? E o adulto ele pode sofrer, né, de transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, pode sofrer de ansiedade, depressão, tem um comportamento suicida. Você falou da adolescente, né, Noelma? E pode levar para a Sim. vida adulta, pode sofrer de um sentimento de vergonha, porque a gente começa a achar que o problema está na gente. Como Até a mesmo sociedade falava, porque, até mesmo porque a tia dela, como é esposo dela, ela não acreditou na menina, ela acredita no não marido. acredita. Ainda tem isso, essa Exatamente. descredibilização, né? E isso Exatamente. vai, né, criando mais trauma ainda, porque ela vai chegar a uma certa idade, porque a cidade é pequena, É. Aí né? desenvolve Então, baixa isso. autoestima, comportamento sexual inadequado, ódio, medo, tendência ao isolamento social. Olha só a quantidade de traumas que a pessoa traz para a vida adulta depois de ter sofrido um abuso sexual. Por isso que a gente precisa denunciar. Não dá para deixar sem punição um ser humano que causa tudo isso.
né? São traumas que, se a pessoa não conseguir ressignificar, não conseguir um tratamento adequado, leva para a vida inteira. E sem São contar, as né, causas, Noelma? são as causas de alguns transtornos, né? É isso aí. Porque Isso como aí, ia não é falar agora. tratado, como não é acolhida, né? E as pessoas também, né, também não sabem, às vezes, como fazer isso, e então ela só vai criando trauma. E aí, uma hora se torna um transtorno que aí, até fazer o tratamento, tem um gatilho aí, né? A Exatamente. gente não sabe em que vai dar Então, isso, né? são traumas que a gente leva para a vida inteira. E pode trazer problema na vida sentimental, porque aí, dependendo da mulher ou do homem, né? Pode ser um menino também, pode ter problema de cunho sexual, né? Dificuldade na relação sexual. Se pode ter problema na profissão, com liderança, atinge a vida toda da pessoa, a vida inteira da pessoa, na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar. Porque se for alguém, o pai, o padrasto, que deveria proteger a figura paterna, imagina o quanto essa criança, essa pessoa, esse adulto vai se sentir desprotegido e o Sim. quanto vai ser difícil a vida dele, vivendo, né, o tempo todo na autodefesa, a agressividade, né? Como que será a vida desse adulto, né? E a ressignificação é através da terapia, né? Alguns precisam de acompanhamento médico, como a Noelma falou, pode gerar alguns transtornos que precisam de psiquiatra, de neuro, dependendo da lesão. É um tratamento em Só, conjunto, né? só a terapia não dá jeito. Precisa também de acompanhamento médico com medicamentos, dependendo do grau do abuso. Então, o que a gente quer dizer aqui, né? Que a live já está terminando. Eu queria que fosse uma live curta, mas a gente já está aí há 40 minutos. O que a gente quer dizer aqui hoje? A gente está querendo fazer um apelo à denúncia. A gente precisa ter coragem, né? Precisamos ter coragem para denunciar, né? Precisamos ter coragem para denunciar todo tipo de abuso, todo tipo de violência sexual, todo tipo de exploração. Precisamos ter coragem para fazer essa denúncia, tá? Ou a denúncia, qualquer suspeita, onde a fumaça geralmente há fogo, né? Qualquer suspeita, aciona o Conselho Tutelar. A gente tem um Disque 100, né, Noelma? Do celular, Temos que tem do do próprio celular celular você mesmo. pode discar número 100, 100. E ali você não precisa se identificar. Eu gostaria de fazer uma denúncia. E denuncia que as autoridades vão ali investigar essa questão do abuso. E você vai poder dormir mais tranquila, saber que menos um vai sofrer todos esses traumas, todas essas questões, e a gente pode ter uma sociedade muito melhor. Né, Noelma? Temos das delegacias também, né? Que podem estar recebendo denúncia contra a violência, né? Temos vários aí, temos a delegacia também da Polícia Civil, né? Temos a delegacia da criança e do adolescente também, para estar fazendo a denúncia. Temos a Polícia Federal, né? Em caso desses casos de pornografia, né? É a Polícia Federal que ultimamente está, que a gente vê aí, né? Está investigando pedofilia, né? Que eles montam essas redes aí, né? Então a gente está vendo aí um bom trabalho, né? Da Polícia Federal aí na descoberta aí desses pedofilia, né? Através da internet, porque hoje também nós precisamos, né? Hoje sempre tá também vendo aí o que nossos filhos estão mexendo no celular, tá? Isso, muito bem lembrado. Tem Muito bem casos aí, lembrado. tem pessoas aí que bloqueiam, né, algumas ferramentas do Google para as crianças não estar entrando só em temas infantil mesmo, pertinente à idade delas, tá? A gente tem aí também, né, o, o Conselho Tutelar, né, que eu já falei, que pode estar lá denunciando.
Então, assim, não deixe de fazer a denúncia. Não participe, ainda que você tenha só uma impressão, não tem como a gente não mesmo ter certeza se não tiver uma investigação, né? Já para isso tem aí todos esses equipamentos aí envolvidos para que haja uma investigação. Se você desconfiou, por algum motivo. Então, Isso. assim, eu não vou chegar lá e vou dizer, ó, ele fez. Eu vou dizer, olha, tô achando que está acontecendo isso, 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 isso. E aí cabe a ele estar investigando. É isso aí. A Dioclésia, beijo, falou aqui que a live é muito boa. Loucos por Chocolate, que é a Gabi, falou que é muito importante os pais passarem confiança para os filhos, porque assim eles contam sem medo. Os pais são as proteções, precisam ter cuidado. Muito boa live. Então é isso, gente. Se você precisa acreditar no seu filho, né, Noelma? Também isso é importante. Sim, fazer acreditar, dizer para ele que A pode gente contar tem, tudo. É uma tem escuta sem vários. julgamento, que é o que o psicanalista faz, né? É Eu uma escuta atendo sem isso. Eu julgamento. atendo várias pessoas, né, mulheres que sofreram abuso e fala, eu contei para minha mãe e minha mãe não acreditou e continuou com aquele padrasto. E a vida seguiu e hoje a pessoa está cheia de transtorno por causa daquela questão. E os pais que deviam proteger são os mesmos os pais que não acreditam na criança, né? Não é que a gente vai acusando. Criança tem a época também da fantasia, né, Noelma? A gente sabe disso. É. Mas é investigar. Investigar para saber até que ponto é a fantasia, até que ponto é uma realidade, né? Para saber o que está acontecendo com aquela criança. Não é só ir acusando, linchando. A gente não está aguçando isso. A gente está dizendo para denunciar e investigar, para saber a realidade sobre aquele assunto, né? Gente, então é isso, tá? Eu agradeço todos vocês aí que fizeram parte dessa live. E, gente, vamos denunciar, vamos aí levantar essa bandeira. A gente Proteger teve. nossas crianças. O nome da campanha é Faça Bonito. Eu participei uma vez dessa campanha lá na escola em que eu trabalho, com a educação infantil. Na época eu estava concluindo o serviço social. E eu nunca mais esqueci dessa campanha. O nome da campanha é Faça Bonito. Faça bonito e fala mesmo, entendeu? Conte a sua experiência em relação a isso. Não tenha vergonha e fala para as crianças. Você pode falar com a mamãe, pode falar com o papai, pode falar com o titio. A gente tem a luva, eu esqueci de trazer ela aqui, né, Rose? A luva do abuso, que tem uma musiquinha que a gente leva para quando vai fazer missão, né, nas viagens missionárias, né, Rose? A gente tem uma luva, que é uma luva do abuso. Se o Elcio estiver na live, ele podia vir aqui para pegar essa luva para mim aqui nos meus guardados. Lúdica, né? É a brincadeira Isso que eu quero mostrar. Elcio, você tá na live? Você podia pegar a luva aqui para mim. A gente chama que é a luva do abuso, né? Que tem uma musiquinha que canta assim, ó. Várias partes do meu corpo tem. Aí tem desenhado uma cabeça, ombro, pé e perna também. Algumas partes fica bem escondidinha e tem um sinal de não mexer. Uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Aí a gente fala para criança que não pode. Vê se você consegue pegar aqui para mim, Elson, a luva. Aí a gente fala para criança que não pode mexer daquela parte que está embaixo da barriguinha. A gente fala isso e naquilo. Ninguém pode mexer. E a gente vai falando para a criança que a gente pode contar. E vira assim, ó. Se alguém mexer, eu posso contar para a mamãe, para o papai, para a tia, para a vovó ou para o vovô. A gente fala as opções que as crianças podem contar, né? Que a criança também não está sozinha. Que pode contar conosco. Se a mamãe ou o papai não ouvir, tem a tia da escola. Vê se está aqui. A gente sempre pode contar com alguém. A gente fala isso para a criança, né? Quando a gente vai nessas viagens de missionária. É isso, gente. Informação. Também, né? Oi? Falando, a gente fala para as nossas crianças também, né? Que você tem uma neta, eu também tenho. Isso, eu falo para ela, olha, pode contar tudo para a vovó, que a vovó é sua amiga.
Pode contar tudo pra vovó. E nada que ela falar, a gente pode censurar. Porque ela tem que saber que ela tem livre acesso com a vovó. A gente tem que... É mesmo? E é um segredo. Com a vovó pode ter segredo, né? Conversar, isso mesmo, Ana. Oi, Ana, um beijo. Conversar com nossos filhos para que eles venham. Eu vou colocar aqui a postagem depois da luva do abuso sexual. Ela está procurando aqui, mas eu acho que ela está escondidinha lá para cima, tá, gente? Obrigada a todos aí que participaram dessa live. Daqui a pouco o Instagram deve cortar, para ela não ficar pela metade. Eu quero deixar um beijo para todos vocês. Noelma, muito obrigada. A Ana está dizendo que conversa com a filha dela sobre isso. Lembrando as mamães, os papais que estão aí assistindo a live, os equipamentos estão lá como canal de ajuda, tá? Um vai levando para o outro. Se você for no CRAS, o CRAS não atende, mas no caso do CREAS, ele vai te enviar para o CREAS. O CREAS provavelmente te envia para o Conselho Tutelar e vão ali os equipamentos em ação. O CREAS trabalhando a violação de direito, o CRAS vai trabalhando, né, a questão de vulnerabilidade daquela família, né, se vai vendo as necessidades da família, vão ali fazendo um trabalho de formiguinha em conjunto, tá bom? E o Ministério Público também está aí, tá, como apoio, como agente da lei, né, fiscalizando tudo que esses equipamentos também fazem. Beijo, Duda. Tá sumida, tô com saudade. Gente, muito obrigada. Isso mesmo, Noelma. A gente não tá sozinho, é um trabalho realmente de formiguinha. Parece que não vai fazer efeito, mas faz. Faz, né? Eu sou prova disso, né? Uma hora eu posso contar toda a história para vocês. Ainda tá cedo, mas uma hora eu vou contar toda a história para vocês e vocês vão ver que é possível ressignificar toda essa questão aí, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada por ter aí. Compartilhe essa live quando terminar com alguém que você acha que precisa, tá bom? Um beijo e vamos que vamos. Qualquer coisinha, detectou alguma coisa, eu atendo criança e adolescente. Ah, Noelma vai falar um pouquinho depois. Vamos fazer uma live, Noelma, ainda esse mês, sobre o abuso sexual com idoso? A Noelma fala sobre... Tem muita gente aí que nem sabe que isso existe, mas existe, né, Noelma? Ela trabalha na gerontologia. Existe. Vamos fazer uma live. Vamos estudar um pouquinho, vamos fazer uma live sobre isso, tá? Então é isso, gente. Qualquer coisinha chama no direct. Eu tenho aqui um link na bio do Instagram, que você entra direto com o meu WhatsApp, me chama lá e a gente está aqui à disposição. Beijo, brigadão, Noelma. Beijo, tchau. Obrigada a você. Tchau, amores. Fiquem com Deus.